Ninguém melhor para falar da Casa Lar Luz do Caminho do que o fundador e hoje presidente, professor Maurício para os íntimos. Maurício, que lugar abençoado. É o que eu tenho para te dizer do pouquinho que eu vi até agora. Queria que você contasse um pouquinho, eu sei de alguma parte da história que você me contou antes, mas eu queria que você contasse um pouquinho de onde veio a tua luz do teu caminho, digamos assim. Realmente é um lugar muito abençoado. A casa ela surgiu do pedido de uma criança de 9 anos na época, que gostaria de ver as crianças abandonadas acolhidas. Sim. Então solicitou ao pai que comprasse uma casa e que ali pudesse ser abrigado essas crianças. O pai, sentindo a inspiração da filha, resolveu atender, comprou a casa, reuniu um grupo de amigos, fez toda a reforma na casa que era necessária. Foram 18 meses de trabalho voluntário, reformando as instalações, adaptando as normas técnicas. Isso foi, a compra da casa foi no final de 2009, e em 20 de maio de 2010 a casa já estava, a instituição já estava inaugurada. Sim. Em junho de 2011 a instituição foi inaugurada, né? Ficou pronta as instalações. Sim. Em maio de 2010, vamos retomar porque eu acho que eu errei. Sim. Foi inaugurada a instituição, foi fundada a instituição, né? Você deu a entrada nos papéis, a casa ainda não estava pronta. Foi feito o estatuto e foi registrada a instituição. Que são as burocracias necessárias para você poder abrigar as crianças. Enquanto isso, estávamos trabalhando na reforma da casa. Sim. Em junho de 2011 ela foi inaugurada a casa. Um ano depois, quase. Isso. 18 meses foram de reforma. E no dia 30 de agosto de 2011, nós recebemos as 3 primeiras crianças, as 3 recém-nascidos, que vieram morar conosco, né, e ser acolhidos nessa instituição. De lá para cá, já são 54 crianças que passaram pela casa. Hoje nós estamos com 11 crianças. Devemos receber mais um recém-nascido agora nos próximos dias. Está na maternidade, logo logo vai estar aqui conosco. Nossa, né? Que trabalho lindo. Né? Maurício, para quem está nos assistindo, assim, saber como funciona uma Casa Lar, o que é uma Casa Lar, na verdade, essa curiosidade de como funciona isso aqui. Você recebe crianças, que crianças? Da onde, como funciona, quanto tempo ficam com você? Estrutura, como é que isso funciona? Você deve ter reparado que a nossa instituição não tem nenhuma placa. Sim. Uma Casa Lar se diferencia de um abrigo por essa razão. Entendi. Por uma série de razões, mas uma delas é essa, né? Ou seja, uma Casa Lar é uma instituição que vive na comunidade como se fosse uma casa de família integrada a essa comunidade. Entendi. Então por isso que ela não tem placa e a estrutura física dela tem que ser uma estrutura de uma casa. Diferentemente de um abrigo, né, onde moram mais crianças, até 35 crianças, e onde a estrutura é mais institucionalizada. Numa Casa Lar, a ideia é que se viva em família e que haja uma interação dessas crianças com a comunidade. Entendi. Por isso que uma Casa Lar está sempre numa área residencial e nunca numa área não residencial. Essa é uma coisa importante que vai caracterizar uma Casa Lar. Essas crianças elas vivem em regime de comunidade. Nós aqui, na nossa casa, nós temos a alegria de contar com a médica do posto de saúde, que nos visita a cada 15 dias, vem à casa. No começo a gente levava as crianças até o posto de saúde e isso dava um transtorno danado, São 10 crianças, né? né? Então hoje a gente tem essa médica que vem do posto de saúde, a gente tem o dentista do posto de saúde que também visita a casa a cada 3 meses, as crianças frequentam a escola da comunidade, né? Como é que essas crianças vêm parar aqui? Como? Essa eu acho que é a maior curiosidade de todos. Da onde vêm essas crianças? Essas crianças são crianças que vivem alguma vulnerabilidade, vivem alguma situação de vulnerabilidade social. Entendi. Elas vêm para cá ou encaminhadas pelo Conselho Tutelar, ou encaminhadas pela Vara da Infância. É uma ação conjunta, né? Isso. Como a nossa instituição é uma instituição especializada, né? Ela é uma criança que atende crianças de 0 a 5 anos de idade. A grande maioria dos nossos acolhidos são bebês. Sim. Em geral, quem faz o encaminhamento para nós é a Vara da Infância e Juventude. O Conselho Tutelar, em geral, encaminha crianças um pouco maiores. Né? Entendi. Então, dessas 54 crianças que a gente acolheu nesses 3 anos e um pouquinho, a grande maioria delas veio encaminhada pela Vara da Infância. E é na Vara da Infância que centraliza-se todos os processos, mesmo aquelas que vêm encaminhadas pelo Conselho Tutelar, a Vara da Infância é comunicada, é aberto um processo na Vara da Infância, e essa criança então passa a morar aqui, mas ter o acompanhamento jurídico pela Vara da Infância. Essas crianças, elas vêm para cá então, em geral, vítimas de violência, maus tratos, negligência. É algo que a gente não queria falar, mas que a gente tem que falar. Infelizmente. Né? Elas vêm para cá por todas essas razões.
Quando a questão familiar pode ser arranjada, pode ser resolvida, essas crianças, em geral, acabam voltando para a família biológica. Né? A instituição faz um trabalho junto com as famílias, a Vara da Infância também faz, Sim. o Ministério Público também atua, né? E aí, quando o agressor é afastado ou quando a negligência é resolvida, a criança volta, então, para a família. Sim. Há outras crianças, em geral os bebês, Sim. eles não voltam para a família, porque, em geral, eles são vítimas de abandono. Abandono na própria maternidade. Então, essas crianças, elas vão para adoção. E aí o processo de adoção também corre na Vara da Infância, né? Quando o processo de adoção está pronto, a família está encontrada, essa família começa a visitar a casa lar para fazer o primeiro contato, conhecer o seu futuro filho. E aí é o que, assim, Maurício, que eu acho que é o mais importante e que foi uma das dificuldades que a gente ouviu, né, aqui da Casa dos Relatos. A casa, ela não está aqui com bebês expostos para você vir até aqui e adotar um bebê. Não. Existe toda uma burocracia. A adoção hoje em dia no Brasil, ela é rápida, né? Isso é muito rápido, a gente sabe disso, desde que você já esteja lá cadastrado, que você tem os trâmites legais para fazer isso, né? O que impede muito mais a adoção é as próprias restrições que os futuros pais fazem da criança do que da criança, porque criança a gente tem bastante para adotar. Isso Crianças mesmo. pequenas, como a maioria prefere, ainda tem. Isso. Esse processo adoção, Maurício, eu estou em casa assistindo agora e eu tenho a intenção de adotar um bebê. O que eu faço para me chegar lá? Não é ir na casa lar. Primeiro passo, Não então, na não casa é lar. ir. A gente recebe muita gente na casa lá que acha que pode ir até a instituição para adotar uma criança. Sim. Não é assim. Você participa, você faz um cadastro junto da Vara da Infância, você participa de um cadastro que é nacional. Sim. Isso tem um trâmite burocrático que é necessário, Claro. é importante que as pessoas vejam isso. As crianças, a adoção não demora para as crianças em geral, Sim. para as crianças que estão dentro desse padrão Já estão médio prontas para adoção, né? e que estão dentro desse padrão médio que as pessoas exigem, porque no Brasil, infelizmente, as crianças para adoção são as verdade. brancas, recém-nascidas e sem qualquer problema de saúde. Então essa, em geral, é o perfil das crianças que as pessoas solicitam para adoção. Então uma criança que tenha qualquer problema, às vezes uma asma, uma bronquite, que é natural. um ouvido com algum problema, essas crianças já não são preferidas para adoção. Mesmo assim, na nossa casa a gente tem muita sorte, porque dessas 54 crianças que a gente já atendeu, 11 estão conosco. Sim. Mas a grande maioria foi adotada e o tempo de permanência na casa maior que a gente já teve foi de 1 ano e 3 meses. Ou seja, muito rápido. Em geral, leva uns 8 meses e já tivemos casos de ele ficar dias aqui. 2, 3, 4, 5 dias. E se O que encaixar é que no depende? perfil. O que é que depende? Depende basicamente de duas coisas. Sim. Se não há disputa por essa criança da família. Às vezes a mãe não quer, o pai não pode, o pai não quer, a mãe não pode, mas tem um avô, tem um tio. E quando tem disputa, o irmão do pai e a mãe da mãe, a avó, né, da parte materna, querem, se estabelece uma disputa judicial. Que é o que acaba, às vezes, Maurício, perdendo esse tempo que muitos pais adotivos preferem do bebê. Porque se a mãe pode deixar na maternidade, mas alguém da família biológica dessa criança pode vir a reclamar. Isso mesmo. Então isso vai levar um tempinho. Vai levar um Por tempo. isso que às vezes você não encontra, apesar de a gente saber que existe um alto índice de crianças que são deixadas na maternidade que as casas lares recebem, tanto é que o Maurício tem essa rotatividade, digamos assim, né, Maurício? Às vezes empaca nesse problema e as crianças acabam crescendo um pouquinho. Isso que você falou, Maurício, queria só voltar um tempinho assim, eu sou mãe, eu tenho uma filhinha de quase 4 anos. Eu não quero uma criança que tenha algum tipo de doença. Pais adotivos, assim, adotivos biológicos, quem é pai e mãe sabe disso. Você pode ter um filho perfeito hoje, amanhã é outro dia. Infelizmente, assim, essa é uma realidade, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente acompanha isso todos os dias na TV, na mídia, com amigos e até mesmo em casa. Então tá a fim de adotar uma criança, vamos cuidar um pouquinho mais desse tipo de restrição que põe, né? Isso. A criança, ela não é um objetozinho, um brinquedinho, que essa tá falhada e essa não está falhada. Isso é complicado, Isso é importante, né? Cris. É importante abrir espaço para isso, Sim. porque olha só, na nossa casa de 54 crianças, já tivemos 3 devoluções de 2 crianças. Uma criança sofreu 2 devoluções. Muitas pessoas, infelizmente, não estão amadurecidas o suficientes para uma adoção. Porque, às vezes, o marido quer, a esposa não quer, mas aceita porque não vai dizer não, fica até uma situação constrangedora. Às vezes é a mulher que quer e o marido não quer, mas não tem coragem de dizer não. Aí vem a adoção. E aí, quando chega uma criança que é biológica,
a família já sofre Sim, uma mudança, a com rotina certeza, altera. totalmente. Quando vem uma criança que é adotada, é do coração, nem sempre é do coração dos dois. Nós tivemos casos aqui também de casais que separaram uma semana depois da adoção. Então, isso é uma coisa que é importante. No Brasil, segundo informações que a gente tem, em torno de 30% das adoções que se concretizam, as crianças são devolvidas. Isso é um índice muito alto. Criança não é mercadoria. Como não é assim? mercadoria. Não entra na minha cabecinha, deve ser porque eu sou loira, só pode ser isso. Como é que alguém chega numa instituição, pega uma criança, leva pra casa, dá amor, dá carinho, dá atenção e depois devolve? Eu não quero mais. 2 crianças foram devolvidas. O que você fala pra essa criança? Meu Deus do céu, é um trabalho, porque a criança ela chega aqui, ela vem com sentimento de rejeição. Já chega na casa com esse sentimento, né? Aí a gente tem que trabalhar isso, a gente tem toda uma equipe preparada para trabalhar, para acolher, para abrigar essa criança, para dar carinho, atenção e segurança. A gente trabalha com a metodologia do Dr. Pickler, que vai nessa direção, da construção de um adulto seguro, de uma criança emocionalmente segura. Sim. A gente faz essa construção, só que depois a criança vai adotada. Ela tem uma segunda perda, que é a perda do ambiente que ela já construiu aqui. Nós já tivemos casos de criança e dizer assim, eu não queria ir embora. Queria ficar aqui porque aqui é minha casa. Lógico, e aí é o que ele conhece de casa, né? Aí tu tens que convencê-la que ela vai ganhar uma família, tá ganhando um pai e uma mãe. E aí ela vai. E depois ela volta. Aí ela vai dizer que você enganou ela. E ela vai ficar contra você. Isso mesmo. Nossa. Então, isso é um assunto sério. Muita gente reclama que a adoção demora, mas... É para você pensar muito se é isso mesmo que você quer. É isso mesmo. Quanto mais você pensar, melhor vai acontecer. Maurício, essas crianças que vão adotadas, que conseguem os pais, como é que fica o teu relacionamento com elas? Ou melhor, como é que fica primeiro o teu coração quando elas vão? E depois você consegue manter um contato ou isso tem que ser cortado e não existe entre a instituição e a criança? Bom, como fica o meu coração? Sempre um pouco apertado, é claro, né? Mas a metodologia Pickler, ela nos ensina a lidar com as crianças sem apego, amor sem apego. Então a gente faz um exercício aqui, né? No começo eu não via as crianças indo embora, agora eu já participo, eu fui aprendendo a lidar com essa emoção. Nós também temos um princípio que é, nós somos uma família. Sim. E essas crianças que passaram por aqui, elas continuam fazendo parte da nossa família. As crianças que fazem aniversário na casa, nós fizemos a festinha de aniversário, nós temos um projeto, chama Minha Festinha de Aniversário, várias pessoas participam, uma dá o bolo, outra dá o doce, outra compra o presente, outra aluga a cama elástica e tal. E a gente reúne nesse momento todas as crianças que já passaram pela casa. Entendi. É muito legal, é muito bonito. E eles vêm, não tem problema? Não, eles vêm sim e participam, mas a primeira visita sempre é mais difícil. Em geral, a gente pede que os pais não venham no dia do aniversário, venham antes, quando é a primeira visita, vêm até a casa, em geral fica um pouco no portão, a criança fica um pouco insegura. Quando entra, está no colo do pai, não quer ir no chão, mas depois ela vai percebendo que ela vai voltar. Ela vem uma vez, vem outra, e hoje a gente já tem crianças que o pai para o carro no estacionamento, abre a porta, elas vêm correndo, nos chamando, perguntando pelas pessoas, porque já sabem que aqui é um lugar onde elas passaram. Então a gente tem essa preocupação de fazer com que as crianças ressignifiquem esse espaço. Nós entendemos assim, a criança chega aqui, ela vem para cá porque aqui é um lugar ideal para ela em relação a onde ela estava. Mas a família sempre é o melhor lugar, seja ela adotiva, biológica, a família sempre é o melhor lugar. E a gente prepara a criança para isso. A volta da criança à instituição, nos visitando, vindo para o aniversário das que estão aqui, permite a criança ressignificar esse momento, essa passagem por aqui. Então ela começa... isso não fica um trauma, né? Que se torne uma coisa boa. Porque senão elas vão virar adultos que vão ter sempre medo de ir numa casa lá, de ir num abrigo. Não, elas precisam perceber que aqui é um lugar de amor, de carinho, de acolhimento. Que elas vieram para cá para isso, para serem acolhidas, abraçadas e para dar a elas uma oportunidade. Enquanto a família delas se arranja, ou enquanto se arranja uma família nova para elas, elas têm que ficar em algum lugar. E esse é o lugar. Maurício, eu tenho uma última pergunta que é uma curiosidade minha, assim. Quando começa a acontecer essa aproximação dos pais adotivos com a criança, né? Até então você tá lá na sua casa, bem, aí a vara te liga e fala, olha, né, a vara da infância, existe uma criança dentro do perfil que você quer, em tal casa lá, a gente vai entrar em contato para começar essa aproximação. Mais ou menos assim que funciona, né? Isso. Como é que nasce, assim, das experiências que você já vivenciou aqui, como é que nasce esse amor? Esse amor, ele pode acontecer nesse momento? Você quer uma resposta punk ou leve? Não, eu quero punk porque eu gosto de punk. Então, nós tivemos um caso aqui de uma menina
um dos exemplos, né? Tem um caso de uma menina que ela foi vítima de violência física. A mãe o pai foi assassinado, a mãe teve presa, acusada pelo assassinato do pai, e depois então essa mãe também foi morta. E essa criança veio para cá com o rosto todo roxo, os olhos roxos, tudo. 3 anos de idade, 2 para 3 anos de idade. Com uma memoriazinha já. Isso. Essa criança ficou aqui alguns dias. Depois de como os pais morreram, foi rápido o processo. Claro. Em coisa de 1 mês e meio, ela foi adotada. A gente recebeu a notícia para adoção. Foi uma sexta-feira que a gente recebeu a notícia. Os pais ficaram ansiosos para vir conhecer. Eu estava aqui cuidando do jardim da casa nesse dia. Era o dia que eu dedicava a trabalho braçal aqui na casa, de cuidar do jardim, essas coisas, quando a gente recebeu a notícia. E aí a gente até ficou um pouco preocupado, porque a criança ainda estava com hematoma, etc. Sim, né? Como é que os pais iam reagir, Isso, reagir. Eu estou sentado de frente da porta, mexendo no jardim, limpando o jardim. Nessa época tinha um canteiro aqui nessa entrada do auditório. E a criança está parada aqui nessa porta, em pé, e eu estou conversando com ela e ela está ali. Daqui a pouco bateram palma no portão. Eu olhei para o portão, vi que tinha um homem no portão e, ao mesmo tempo, a menina gritou, papai. Meu Deus, e agora eu não tenho mais programa, acabou aqui para mim. Mas não acabou aí, querida. Meu Deus do céu. Mas não acabou aí, querida. Nossa. Eu fiquei numa situação que eu não sabia se eu atendia o portão ou se eu abria a porta para a criança sair. Fiquei sem saber o que fazer, vim intuitivamente, abri o portão, abri a porta e fui até o portão e a criança foi atrás de mim. Quando chegamos no portão, que eu abri o portão, estava o cadeado, tirei o cadeado, uma moça estava atrás dele, e eu não via até então. E quando a moça saiu, ela virou para a moça e disse, mamãe. Meu Deus! Meu Deus! Foi assim uma coisa, meu Deus do céu. Então eles não tinham contato, não conheciam? Nunca. Às 6 horas mais ou menos, a assistente social da Vara da Infância me ligou, perguntou, Maurício, o que é que tu achou? Professor Maurício, o que é que tu achou? Eu disse, olha, avisa a doutora Brigitte, que é a juíza da Vara da Infância e Juventude, que ela já pode autorizar a adoção, porque, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, assim, uma identidade assim tão grande. Ela conhecia os pais, fazia 1 mês e meio que ela já tinha perdido os pais. E ela olhou aquele casal. Essa criança até hoje vem a casa. Isso que eu quero que você fale. Como é que tá esse relacionamento deles? Quanto tempo ela já está com eles? Eu acho que vai fazer 1 ano. Nossa, é bastante. Vai fazer 1 ano, sim, porque teve um aniversário e deve estar se aproximando do outro aniversário. E eles vêm a casa, são pessoas muito legais. Eles quase não vêm às festas, mas eles vêm na rotina do dia a dia, à tarde, né? Eles aparecem sempre à tarde na casa. E é muito legal. A gente tem outras crianças também que visitam a casa com frequência dia de semana, embora a grande maioria venham nos aniversários. Sim. Tirando esse caso que acabou com a nossa entrevista aqui, que maquiagem borra, mas tudo bem, eu já sabia que ia ser assim quando eu cheguei no portão. Aqueles que vão se identificando, quanto tempo leva isso para a criança se... Que eu acho que não é da criança, né, Maurício? Porque eu peguei um bebezinho ainda há pouco e ela já gruda na gente, já fica. Então eu acho que a criança está muito mais aberta que os pais, né? Olha, é muito interessante que às vezes há sintonia e outras vezes não há sintonia. Entendi. A gente já teve aqui 1 ou 2 casos de que a gente observou logo de imediato que não havia uma empatia entre a criança e a família, né? Em geral a família fica um pouco distante também, meio que olhando, tal, muito insegura, e a criança percebe, sente essa energia e não há conexão. Quase sempre a própria família desiste, mas a gente também, quando vê que já teve casos, a gente tem que dizer, olha, conversar com os eu pais. acho que não é por aqui, chamar a equipe técnica, chama os pais e também fala com a Vara da Infância, a equipe técnica da Vara da Infância também faz a mesma coisa. Quando a pessoa está muito convencida de que ela quer mesmo uma criança, ela já está isso amadurecido, é uma coisa assim muito desejada e muito amada esse processo, essa família ela chega aqui tão emocionada, ela chega tão envolvida com essa ideia. Ela sabe que ela vem buscar um filho, que a criança... Olha, a gente teve casos que a gente ficou preocupado, de criança muito tímida, que não ia no colo das pessoas, e que a gente nos surpreendeu. Porque chega aqui, a energia é outra, a criança identifica, parece que sabe que é... Com certeza. E a gente teve um caso aqui de uma criança, inclusive, que foi devolvida, e que na segunda vez a segunda família que veio buscar, veio com esse novo sentimento. Muito interessante, porque a diferença foi gritante da recepção da primeira família para da segunda família. A criança, ela sabe. Se a gente tiver na casa um desentendimento, se a gente tiver na casa um problema qualquer, as crianças sentem. Verdade. Elas são extremamente... É uma esponjinha.
Maurício, que delícia. Assim, acho que a gente tem assunto para ficar aqui um mês conversando. Não tem bastante, assim. Mas tem uma coisa bem importante que a gente vai falar já, que é mais importante porque precisa manter isso aqui. E isso aqui não se mantém como uma creche, uma escolinha que as crianças vêm num período e voltam. São 30 dias do mês, 24 horas funcionando, porque elas moram aqui. Como você falou, é uma casa, então isso requer uma demanda, mas a gente vai conversar isso daqui a pouquinho. A doutora Amy Pickle, que é a metodologia que a gente usa, ela costuma dizer que a criança é que nos ensina. Verdade. O adulto que tem uma postura de querer ensinar para a criança, ele tem uma postura equivocada, porque ele acha que a criança é um ser inacabado, e não é. A criança é um ser pronto. Complexo, e ela te ensina como é que ela quer ser conduzida. Que você faça. A criança quer limite e quer amor. Essa é a base de tudo e principalmente da adoção, gente. Se você tem um coração enorme, transbordando de amor e quer passar isso pra frente, procure os meios legais. Não adianta bater na porta da instituição. Aqui você só vai chegar quando estiver encaminhado, quando tiver... Não existe só essa casa lar, existem várias casas lares em Florianópolis. Então, são 9. São 9? Isso. 9, ó. Tem 9 em Florianópolis, eu conheço algumas na cidade de Biguaçu também. Então, quando existir uma criança dentro do perfil, que é aquele perfil que você pré-estabeleceu lá, tenha certeza que o juizado vai chamar, vai entrar em contato com a casa lar e você daí vai poder começar a fazer as visitas e ver se essa sintonia bate. Quem sabe seu filho tá em algum lugar por aí, né? Claro. A gente volta daqui a pouquinho para mostrar para vocês como é que funciona a casa e o que a gente precisa para manter a casa, que é a parte mais importante. Fica com a gente que eu volto já.